Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez nesse canal e hoje com aquele quadro que vai abençoar muito a sua vida, onde nós temos falado sobre ministério, sobre chamada, sobre vocação ministerial, geração de profetas, e hoje eu tenho o privilégio de receber aqui o meu amigo, profeta de Deus, adorador, Abidiel Arsênio. Que isso, pastor, que honra. Meu Deus do céu. A honra é minha, meu amigo. Como é que você tá? Felicidade, tô bem, graças a Deus. E já há algum tempo a gente programando para estar junto, mas Deus reservou esse tempo pra gente aqui. É especial demais para mim, o cara é referência, entendeu? E é isso aí, para mim é uma honra. Abidiel é um amigo que eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu me identifico muito com as canções que ele canta, porque elas refletem muitos tipos de mensagens que Deus também tem me dado por esses tempos, por esses anos. E a essência daquilo que ele carrega é muito parecido com aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. E já há muito tempo que eu queria trazer você aqui no Geração de Profetas. A gente não conseguia, a gente sabe que a sua agenda é apertadíssima, mas Deus foi lá, deu um jeitinho e te trouxe para você estar com a gente aí, adorando ao Senhor Jesus. Antes da gente começar a bater um papo, você pode mandar uma canção só para o pessoal entender mais ou menos e a gente vai continuando? Vamos lá. Se viver teu reino fosse tão fácil como cantar, se negar o mundo fosse tão fácil como amar, teriam menos canções, mais vida no altar. Já cansei de ganhar o mundo e me perder. Quem tem luz não vive no escuro pra se esconder. Parecer sem gerar os frutos só engana quem vê, não engana você. Não quero falar de mim, você sabe quem eu sou. Sabe que eu tentei fugir, mas você me encontrou. Eu só quero ouvir você dizer quem sou. Não quero falar de mim, não. Você sabe quem eu sou. Sabe que eu tentei fugir, mas você me encontrou. Eu só quero ouvir você dizer que não importa o que dizem. Quero ouvir a sua voz de amor. Você sabe quem eu sou. Você sabe quem eu sou. Você sabe quem eu sou. Você sabe, eu só quero ouvir você dizer quem sou. Meu Deus do céu, mano. O que é isso? Que graça é essa que Deus te concedeu para adorar Ele, para ministrar canção, né? E compor também. E compor, essa canção é sua também? É minha, essa canção é minha. Deus te deu esse dom, né, de você conseguir transmitir tudo aquilo que o reino tem colocado no seu coração. E é literalmente isso, ele sabe quem eu sou. É verdade. Né? Ele sabe quem nós somos. É o que nós precisamos demonstrar nos dias de hoje, ter uma vida com Deus nos bastidores, a mesma coisa em cima do altar. O altar, o púlpito, refletir aquilo que nós somos nos bastidores. E acima de tudo, ele sempre vai saber quem eu sou. Por mais que a gente tente enganar, por mais que a gente tente colocar uma aparência, uma imagem, uma maquiagem, ele sabe quem nós somos, né? Meu amigo, como é que você identifica hoje o ministério de louvor na igreja? Como é que você enxerga hoje
o ministério de louvor dentro da igreja? Como tem acontecido? O que é o ministério de louvor hoje dentro da igreja? Como é que você tem visto ele? Como tem sido o universo do louvor hoje dentro da igreja? Assim, eu compreendo o louvor dentro da igreja como um canal, né? Um meio pelo qual eu entendo que a mensagem, o louvor, a música dentro da igreja, ela tem duas finalidades, que é na vertente, ou ela vai trazer algo da parte de Deus, né? Ou ela vai levar, né, o ministro de louvor com essa responsabilidade de pegar a adoração e conduzir o povo para entregar algo para Deus, a adoração, né? E essa é a maneira que eu compreendo. Hoje em dia, o grande desafio, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, o grande desafio é da galera entender isso. Eu tenho enxergado que a nossa geração ela tem caminhado mais por um caminho de sentimento, do sensitivo, do emocional, do que do entendimento propriamente dito. Porque a palavra tem para a gente a condução de todas as coisas, né? Como se deve ser feito todas as coisas. Então, só que a gente tem perdido isso, essa pegada de entender o que a gente tem feito dentro da igreja a partir do louvor, da música, da adoração. E aí eu tenho que usar uma frase que eu disse aqui nos bastidores, repetir aqui em público, né? Que a palavra que a adoração, a canção, o louvor, a adoração em si, ela não deve ser só sentida. A adoração não é para ser sentida, a adoração é para ser entendida, né? E o desafio do nosso ministério é exatamente esse, sabe, pastor? Eu não digo nem só como um talento de transmitir do coração de Deus através da composição, mas eu entendo como um desafio que Deus me deu de estar sensível ao coração, à voz dele, o que ele tem para esse tempo, para esse momento, para a minha geração, para a igreja em si, e a gente poder ser servo e servir a igreja nesse sentido. Então é isso. E é interessante que quando você entende o seu ministério, quando você entende o propósito pelo qual Deus te chamou, o teu instrumento, ele se torna uma ferramenta para transformar, para alcançar, para salvar, para libertar, né? Quando você entende o ministério que Deus colocou sobre as suas mãos, que é muito mais do que um toque de violão, que é muito mais do que um toque no teclado, que é muito mais do que uma melodia. Quando você entende que a essência que você carrega transmite algo muito maior naquilo que você toca, naquilo que você faz, naquilo que você prega, né? Você passa a fazer a diferença, né? Nesse meio, né? Me faz lembrar de Davi, a gente estava até comentando aqui pelos bastidores, que quando Saul ele ficou com um espírito ruim dentro dele, a Bíblia diz que o espírito de Deus saiu e o espírito mau entrou em Saul, né? E alguém ouviu falar de Davi no palácio e que Davi era um homem que tocava bem. E é interessante que o texto fala que ele tocava bem, que ele era animoso, era de gentil aspecto, e o último e a parte C diz que o Senhor era com ele. O Senhor é com ele, faz toda a diferença dentro da adoração, dentro do louvor. Porque tocar bem, tem muita gente que toca bem. Tem muita gente que canta bem. Tem muita gente que tem ótimos dons, né? E que vai dar certo, E que vai dar certo. Vai se destacar, vai chegar a algum lugar. Pois é, mas nem todo mundo que toca bem vai agradar a Deus, nem todo mundo que toca bem transforma as pessoas, né? Você vê, o instrumento que você tem, ele pode fazer a pessoa chorar, mas ele não tem o poder de transformar a vida das pessoas. O que transforma é a verdade que você carrega com a mensagem que você está pregando, né? Então, Davi era alguém que, além de simplesmente ter palavra, ele tinha vida. Alguém olhava para ele e diz, o Senhor é com ele. Alguém olhava para ele e dizia, esse cara aí tem Deus na vida dele. Então é isso que vai fazer a diferença, né? Também na nossa vida. E eu sou a prova viva disso, sabe, pastor? Porque quem está assistindo agora aí e tem um conhecimento técnico e o teórico do instrumento do violão, o cara vai perceber que eu sou facão. Eu sempre falo isso, eu sou facão, né? Linguagem de música é o cara que eu vou... Pô, Barão, se tu é facão, então... Não, mas é verdade, eu falo isso sem demagogia, sem hipocrisia. Quem tem conhecimento sabe, mas esse reconhecimento, entender isso, reconhecer isso em mim, essa minha limitação me traz
um temor, uma insegurança, porque eu sei quem me chamou e como ele me chamou para fazer. Eu não tenho dúvida, Deus me chamou para fazer assim, voz e violão, e há um projeto, mas reconhecer as minhas limitações me fazem buscar ainda mais essa parte espiritual. E eu tenho até um testemunho engraçado nesse sentido, né? Sobre entender que o instrumento é apenas uma ferramenta, né? Diversas vezes, assim, eu subo no altar, eu vou ministrar, e eu sei que ali a técnica não foi. Tem dia que a gente tá mal, né? A coisa não foi, a nota não saiu a coisa de qualquer maneira. Só que de descer do altar e ver aquela experiência da pessoa, cara, como Deus falou comigo, tocou, e isso acaba, aí é o momento de você saber reconhecer o que é seu e o que não é. A pessoa impactada ali pela presença de Deus, por aquilo que Deus ministrou no coração dela, ela começa a atribuir a você uma qualidade que não é sua. Então você reconhecer e identificar isso é muito interessante. Um dia eu estava somando com isso, um dia eu estava em Curitiba, aí tinha um radialista lá e tal, estava numa entrevista, aí no intervalo, ele, cara, eu não aguento mais esse povo chato, fica me ligando para pedir essas músicas chatas, repetitiva, Yeshua, Yeshua, lindo, 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 essa música que não tem letra, o povo desafinado que canta mal. Eu falei para ele assim, cara, você não acha que isso é intencional? Deus está querendo dizer alguma coisa com isso? Ele falou, como assim? Eu falei assim, bom, tem muita gente de qualidade, muita gente que canta muito, muita gente com os patrocínios, apoiadores, as gravadoras e tal, alavancando. Pô, tem uma galera que está levantando aí sem gravadora, que canta mal, né? Não tem aquela afinação toda, não tem aquela técnica apurada. Mas quem é que está alavancando o ministério desses caras? Quem é que está... Essas músicas repetitivas? Então é exatamente isso que o senhor falou. Simplesmente porque Deus é com ele. Então, quando Deus se encarrega daquilo dali, né? Eu digo que, como compositor, quando eu tenho uma mensagem, Deus vai se responsabilizar de levar aquela mensagem. Algumas músicas estão indo, o maior vilão sou eu. Mas a partir do momento que Deus trabalha em mim, eu me torno uma mensagem, Deus se responsabiliza de, agora chegou a hora das pessoas verem o que você carrega. Agora é você, vai. Então é muito sobre isso. E a vida que você constrói com Deus no quarto de oração, o que você entrega no quarto de oração, o que você busca no quarto de oração, se reflete em público. Você falou sobre pessoas que Deus faz aparecer. E são pessoas, às vezes, que nós estamos vendo aparecer agora, mas Deus já viu há muito tempo. Há muito tempo. Deus escondeu o cara, aprimorou, ensinou a ele a ter uma vida de essência, pelo menos muitos são assim, ensinou ele a ter uma vida no quarto de oração, uma vida nos bastidores, e as orações que ele fez no secreto agora estão sendo respondidas em público. Às vezes coisas que ele orou, coisas que ele já fez com o Senhor, e chegou o tempo de Deus sobre a vida dele, né? Deus fazer coisas maiores, patamares maiores, né? E você falou de uma coisa interessante sobre a mensagem, que isso aí é literalmente a filosofia de muita coisa que Deus faz na nossa vida. Na maioria das vezes, Deus não vai enaltecer uma pessoa, ele vai enaltecer a mensagem, ele vai usar a mensagem. Então, às vezes, ele leva o teu nome não por causa de algo que ele quer dar glória para você, até porque a glória é somente dele, mas por causa da mensagem que ele colocou em você. É verdade. E quando você tem entendimento que foi Deus que te deu essa mensagem também, Abidiel, você não fica preocupado em chegar em tudo quanto é lugar. Não. Sabe? Porque você entendeu que você tem uma mensagem. Então, para quem é essa mensagem? É pro povo tal? Pro B? Pro C? Pro D? Deus sabe a mensagem que ele te deu. Ele vai se encarregar de levar você até o povo que precisa ouvir essa mensagem. É caminhar pelo propósito, né? É saber que se você está ali, Deus tem um propósito e que amanhã ele vai ter um propósito, talvez o mesmo em outro lugar, ou um outro propósito num outro lugar, e aí a gente ter a sensibilidade de ser direcionado pela vontade dele, né? Pelo querer. Abidiel, tem muita gente que está começando agora, tanto a área da pregação como a área do louvor, né? E o pessoal segue esse canal e gosta de ver esse quadro Geração de Profetas que falam sobre o início de uma chamada. Quais são as características de alguém que está começando agora, que precisa ter para a área da música, do louvor, do ministério? Eu não falo nem só música, porque a música está incluída também, mas para ter um ministério dentro da igreja, ministério de louvor, para ser ministro de louvor, um tangedor.
Então, a gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar a gravar e algo que Deus tem gritado no meu coração esses dias, gritado muito, 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 né? Que a respeito com José, né, que se tornou governador, a gente aprende que você ter um sonho não te habilita a viver esse sonho, né? Deus tem falado muito isso comigo. Com Davi, você aprende que ser ungido não te habilita a ser um rei. E com Jesus você aprende que saber fazer não te habilita a fazer, né? Porque Jesus, ele sabia fazer, mas ele não sabotou o tempo. Ele se colocou no tempo do Pai e o ministério dele se inicia, né? Que para nós hoje, caramba, começou tarde, né? E então, assim, os maiores cuidados que o ministro, seja ele de louvor, seja ele, né, da parte da palavra, tem que ter hoje, acho hoje, é ele não sabotar o tempo de Deus. É ele entender que para esses 3 personagens, o primordial, né, para eles serem eficientes, né, naquilo que Deus chamou eles para cumprir, para fazer e realizar, a eficiência está em não sabotar o tempo, o processo, respeitar o processo. Porque hoje a internet, ela é um veículo muito bom de você levar aquilo que Deus tem te dado com maturidade, como acontece no teu ministério, né, pastor? O maior exemplo é esse. Mas ele dá voz, às vezes, para pessoas que não estão preparadas. E se a pessoa não tiver o discernimento ou a sensibilidade de perguntar a Deus, Deus, é o tempo para eu ir ou é o tempo para eu ficar? Entendeu? É o tempo de... Tem gente que vive a experiência e ele quer sair contando a experiência para todo mundo. Sendo que quando eu olho a história de Paulo, olha que história incrível. Paulo está num caminho para Damasco, ele tem um encontro sobrenatural, ele cai, fica cego, uma série de coisas. O que ele vai fazer? Ele não sai pregando para todo mundo. Ele vai para um tempo de esconderijo, um tempo de preparo, que se eu não me engano, aproximadamente 3 anos, aprendendo, sendo discipulado. Então, o mal nosso hoje é esse síndrome da aceleração, é a gente querer viver a experiência hoje, querer cantar amanhã e já fazer o canal no YouTube, e a gente não sabe se nem se é isso que Deus quer pra gente, mas a gente é influenciado por aquilo que está acontecendo. Então, assim, quando você não respeita o processo, você não se preserva e você não preserva a noiva de Cristo, porque na sua ignorância o diabo começa a trazer doutrinas de demônios, doutrinas erradas, conceitos errados, e aí você vê o que está acontecendo hoje, falando de mercado gospel, né? Uma disturpação, né? Uma deturpação. Deturpação da graça, do amor de Deus, e aí tudo é amor, tudo é graça, nada mais é pecado, e as pessoas às vezes vivendo até um sucesso, mas vivendo no pecado, e eu tenho certeza, e aí eu falo com toda a certeza da minha alma, não é o que Deus tem para você, não é o que Deus tem para mim, não é o que Deus tem para ninguém. Então respeite o processo, para estar guardado nele, para estar escondido nele, para estar, como é que diz a palavra? Quando ele te dá o aval, né? Para você tá apoiado em Cristo Jesus mesmo, para quando ele disser assim, olha, é o tempo, vai. Então aí você tem certeza e as circunstâncias elas vão ser indiferentes. E você usou uma palavra que define muita coisa, né? Sobre relação ao Ministério de Louvor. Tempo. Esperar o tempo. E não saber esperar o tempo, você falou que o processo é acelerado, né? Aí por causa disso a pessoa se precipita, a pessoa tenta investir às vezes até financeiramente sem estar preparado para viver, né? E às vezes esse tempo também, por ela não conseguir esperar o tempo certo, faz ela não ter a maturidade suficiente para algo que Deus quer que ela viva dentro de um tempo, né? Eu, Abidiel, não sei você, mas eu sou um cara que eu guardo muito a minha vida em oração dessa forma. Eu sempre pensei assim, eu não quero entrar em lugares que Deus não tem para mim. Exato. Eu não vou ficar preocupado se fulano entrou, se Deltrano entrou, e não vou ficar com inveja, porque fulano pregou no congresso tal, porque não, eu não vou ficar com inveja. Por que eu não vou ficar com inveja e nem vou guardar rancor em relação a Deus porque ele não cumpriu certas coisas sobre a minha vida? Por 2 coisas. Primeiro, eu entender que nem tudo
que Deus tem na sua vida, Ele tem na minha vida. Exato. Então, não é porque Deus está levando a Abidiel em tal lugar que Ele vai me levar também. Exato. Então eu entendo o tempo de Deus para minha vida é diferente do seu. Eu preciso entender. Segunda coisa, entender que nem todo lugar Deus vai me levar. Nem todo lugar. Aí o que acontece? O cara não vai em certos lugares, ele não alcança certos patamares, e ele começa a se desesperar, entra ansiedade no coração dele, ele começa a se frustrar, porque ele não vê as coisas acontecerem da forma como ele quer, e de repente o que Deus tem para ele é um outro tempo. De repente o tempo que Deus tem para ele é para evangelizar a família, é para pregar o evangelho para a vizinhança dele. Com certeza. Eu passei durante muito tempo na minha vida pregando em salas de oração, pô. Hoje o cara entra às vezes na internet, vai em alguma rede social minha, me vem pregando em grandes eventos, mas eu já preguei muito para sala de 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Muito tempo assim. Isso aí. Subindo morro para falar de Jesus. Aqui no Rio de Janeiro, tu sabe que tem morro pra caramba, né? E cada morro que você não tem ideia. Muito morro. Subir os morros. Tem que ser profeta, homem de Deus mesmo para subir, né, pastor? E nessa pandemia as igrejas aí bombou. Verdade. As igrejas do morro aí não pararam, não. É verdade. E a gente tava lá pregando, falando de Jesus. E a gente não tem receio aqui de entrar em comunidade, favela. A gente vai pregar, vai cantar, até hoje. Então, irmãos, tudo tem um tempo. Você tem alguma música que fale sobre tempo? Tem tempo. Canta aí uma sobre tempo aí. De acordo com o que você ministrou aí, falou sobre... Vamos lá. Sobre o tempo. Muito tempo que eu não canto, não toco ela, mas... Sabe, se o Pai da eternidade é o meu Pai também, então o tempo é o meu irmão mais velho. E saber disso me fez entender o tempo e aceitar também que tudo que o tempo faz, o Pai tá vendo. E o Pai nunca perdeu o controle do tempo. E quando o tempo me castiga ou me machuca, o Pai entra na briga e diz: antes de tudo eu sou, tudo que existe eu fiz, o tempo eu criei, Ele é quem trabalha pra mim. Antes de tudo eu sou, tudo que existe eu fiz, o tempo eu criei, Ele é quem trabalha pra mim. No fim pro homem acaba, eu começo pelo fim. O eterno que se inclina ao tempo e para pra te ouvir. Meu Deus do céu, mano. Glória a Jesus. Que bênção, Glória cara. É impressionante como o dom que você tem, ele envolve, né? O dom, ele envolve, além daquilo que você carrega, a essência, a unção, envolve. E esse louvor fala tudo isso aí que a gente tá ministrando. Falou sobre o tempo, né? Compreender o tempo, entender o tempo. É uma música antiga. Na verdade, pastor, o senhor falou até sobre a questão do quarto, da vida de oração, e eu acho que vale a pena compartilhar aqui que a partir não só da vida de oração, mas a partir do entendimento de uma vida de adoração, Deus amadureceu muito a minha visão, sabe, meu ministério. E uma das maiores ferramentas para isso foi o casamento, cara. Eu fiz agora 2 anos de casado e pouquinho tempo, mas eu não vou dizer, entenda bem, não vou dizer que eu não respeito quem não é casado e vive ministério, mas, cara, eu tenho aprendido que se tem uma coisa que te faz parecer mais com Jesus é o casamento, porque o desafio é diário, o confronto é diário, o desafio de ser dentro de casa, aquilo que você prega no altar, isso é uma coisa que vai te lapidando, isso é uma coisa que vai te moldando e vai te dando uma concepção realmente de uma vida de adoração, né? E aí Deus gerou algo no meu coração, disse algo no meu coração que eu tenho pregado e falado, que Deus me ensinou que Jesus não fez tudo o que Ele fez por amor à obra. A gente faz, a gente quer ir, a gente quer pregar porque a gente gosta de tocar, gosta de cantar, gosta da obra. A gente gosta de estar na igreja de domingo a domingo. Mas Jesus não fez tudo o que Ele fez por amor à obra. Jesus fez tudo o que Ele fez por amor à sua noiva. A noiva de Cristo, né? Que é a igreja. Então, assim, nesse entendimento, nessa compreensão, eu tenho
colocado as minhas prioridades, entendido que tudo começa dentro da minha casa, numa vida de oração, dentro do quarto, sim, mas numa vida de adoração também ali no meu relacionamento com a minha esposa, no dia a dia, no exemplo, e sendo confrontado e lapidado. Isso é importante, faz parte do tempo, né? Faz parte do tempo. Perfeito. E, rapaz, eu gosto tanto de ouvir você cantando. Deus te usa tanto ministrando, como também te usa cantando. Você tem canções assim que são maravilhosas. Aquela que você canta pode... Eu não mudo, Maria. Eu não mudo. Canta essa aí pra gente ouvir. Vamos lá. Muito boa. Olha que canção linda. Ele não muda, ele não muda, ele não muda, ele não muda, não, 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 não. Em meio à pandemia ele não mudou, não, não. Daqui de cima eu vejo o tempo passar. Daqui de cima eu vi tudo no mundo mudar. O amor se esfriando, homens construindo planos cheios de si, da sua natureza amar. Daqui de cima eu vi homens falando de amor, pregando vida, mas a morte sendo seu Senhor. Tudo é vaidade, nada é novo por aqui. A corrupção nasceu quando o homem se esqueceu de mim. Mas eu não mudo, pode o tempo passar. Eu não mudo, pode sua mãe te abandonar. Eu não mudo e pode declarar ao mundo quem sou. Eu sou o que sou e não mudo meu amor. Eu sou o que sou, minha palavra não mudou. A revelação visível do Deus invisível, dono de tudo, Deus do impossível. Eu sou o que sou e não mudo meu amor. Eu sou o que sou, minha palavra não mudou. A revelação visível, 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 dono de tudo, Deus do impossível. Ele não muda porque as circunstâncias mudaram, não, não, não. Ele não mudou porque a porta se fechou, não, 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 não. Ele não mudou porque o amor se esfriou, não, 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 não. Ele continua o mesmo, ele continua o mesmo. Ele continua santo, 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 santo. Ele continua justo, ele continua justo, ele continua justo, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus não muda, né? Os homens mudam, É verdade. os homens perdem a sua identidade, mas Deus não muda, Deus Deus não continua sendo o mesmo. Quando que Deus te deu essa canção? Em que momento que essa canção nasceu? Pastor, essa canção, por incrível que pareça, foi uma das primeiras canções que Deus me deu. Faz algum tempo já, eu acho que foi em 2011. Só que muito inseguro, né, daquilo que Deus estava gerando no meu coração, porque não se parecia com nada do que eu ouvia. Então, muito inseguro, muita coisa eu guardei durante muito tempo, até que Deus foi me amadurecendo. E essa canção ela nasceu num escândalo, numa época de um escândalo político, né? E aí Deus começou a me dar a compreensão de que, na verdade, a gente se escandaliza com algumas coisas, alguns acontecimentos, mas que não são novidade para Deus.
não são novidade para Deus, não porque ele se acostumou com o pecado, mas porque muitas das vezes a gente rotula, por exemplo, o cara que roubou lá no gabinete, o político, que isso, que aquilo, mas no BRT a gente fura a fila, né? Mas no nosso dia a dia, no BRT, a gente pula, em vez de passar pela roleta, a gente pula a porta da roleta. Então, assim, Abidiel, o pecado não é novidade para mim. É claro, existem coisas que não podem se tornar cômodas para a gente, mas existem pecados aí que eu não mudo. Daqui de cima eu tenho enxergado que estão se tornando normais, e aí dentro dessa compreensão aí e algumas outras construções, Deus deu essa canção, eu não mudo. Ele não muda, né? O tempo passa, gerações passam, mas ele não muda. E você tocou numa palavra implícita aí, que de repente você não citou, mas ficou implícita a ideia da hipocrisia. Da hipocrisia. E a gente carrega isso até para dentro da igreja, né? Muito. A gente carrega isso até para dentro da igreja. Tem pessoas, por exemplo, que assistem a gente pela internet e não vai para a igreja. E o cara fala assim, eu não vou para a igreja porque na igreja tem ladrão, na igreja tem mentiroso, na igreja tem hipócrita, na igreja tem prostituto. Cara, mas o lugar desse povo é na igreja. Exatamente. Verdade. Entendeu? E a partir do momento que você não enxerga os seus erros, você começa a apontar os erros dos outros a ponto de você querer participar daquele ambiente porque você se acha perfeito demais. Não, eu sou melhor do que muita gente que está ali dentro, então eu não preciso ir para lá. Ali dentro só tem prostituto, bandido. Agora, você acha que quando Jesus morreu na cruz, ele já não sabia que a igreja ia ser assim? Que as pessoas iam ser assim? E que é justamente por causa dos seus defeitos, por causa das suas fraquezas, por causa das suas falhas, que Jesus entregou a sua vida por amor a nós. Com certeza, sem dúvida. Sabe? Você vê Paulo, que era uma referência para nós. A Bíblia diz que 3 vezes ele pediu ao Senhor para arrancar o espinho. 3 vezes eu pedi ao Senhor para tirar o espinho, e o Senhor não tirou o espinho da carne. Ao contrário disso, Deus disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa sobre a sua fraqueza. Então, na verdade, ele estava reclamando a Deus por causa da fraqueza. Só que Deus queria revelar para ele algo que era maior que a fraqueza dele, que era a graça. A graça dele se aperfeiçoa sobre a sua fraqueza. É quando eu sou dependente, é quando eu sou fraco, é quando eu reconheço que eu não tenho nada, que a graça dele, que o poder dele se manifesta dizendo, não é pelo teu mérito, não é porque você pode, não é porque você tem, é porque a minha graça te basta. Então, a igreja, cara, ela é feita para os doentes. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os necessitados. A igreja é feita dessa composição de pessoas hipócritas, de pessoas pecadoras, mas que estão ali todos os dias se arrependendo, reconhecendo a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Então, os homens mudam, mas Deus não muda. Deus não muda. E a gente não tem que deixar de seguir a Deus por causa da falha dos homens. A nossa mente deve estar voltada sempre em Cristo. Meu amigo, manda aí uma última canção para nós, aí o que você quiser mandar para nós. Vou mandar uma que me ame mais que tudo, né? Que é uma que marca, essa também é muito forte. Marca o nosso ministério, né? Também. Não, você tem várias. Você não pode falar que só essa é um marco do teu ministério. Não, mas assim, é uma que o pessoal sempre pede, sempre canta, e as pessoas são tocadas e carrega muito do que a gente, da mensagem literalmente que Deus tem confiado a gente, né? Dizer que Deus é bom é só mais um jargão. No desespero até o ateu lembrar de Deus. Me ama então, esquece os seus projetos pra viver os meus. E experiente nessa história de amor. Quem ama larga tudo e segue o seu Senhor. Não diga que me ama, espera um pouco. O galo nem cantou, não. Deixa eu te ensinar o que é amar. Um dia eu te mostrei o que é o amor. Mandei alguém morrer em seu lugar. E o seu orgulho ainda o rejeitou. Para
com essa história de dizer que errar é um caminho pra aprender. O homem distorceu o amor. Amar é confiar e obedecer. Me ame mais que tudo, me ame mais que o mundo, acima de tudo, vem mergulhar no meu amor. Me ame mais que tudo, me ame mais que o mundo, acima de tudo, vem mergulhar no meu amor. Quem ama confia, quem ama obedece, quem ama larga tudo, nega tudo e toma a cruz. Quem ama confia, quem ama se rende. Me ame mais que tudo, me ame mais que o mundo, acima de tudo, vem mergulhar no meu amor. Eita, glória a Deus. É tudo isso aí que você cantou. Quem ama, confia. Quem ama, obedece. É verdade. Né? Hoje a gente vive num tempo onde as pessoas acham que o amor de Deus é simplesmente a pessoa fazer qualquer coisa porque Deus vai estar aceitando a forma como ela vive, né? E é o que você falou, quem ama confia, quem ama obedece. Parece que essa geração hoje fala sobre um tipo de amor que é um amor que não tem nenhum tipo de exigência, que é um amor que não tem nenhum tipo de critério, né? É um amor que não gera nenhum compromisso, que não gera nenhuma responsabilidade. É verdade. E esse é um amor totalmente mentiroso, né? Totalmente. Isso não tem sentido com o verdadeiro amor de Deus. Por quê? Porque é impossível eu amar o meu filho, eu vou me colocar no lugar, é impossível eu amar o meu filho e não colocar exigências, limites, né? Dizer, meu filho, não coloca o dedo na tomada, às vezes eu vou ter que dizer não para ele. E a gente faz isso por amor. E a mesma coisa Deus. Às vezes Deus diz não, às vezes Deus coloca limites justamente por amor. Esse amor que as pessoas pregam hoje, que não tem limites, que não tem regras, que não tem compromisso, não tem nada a ver com o amor de Deus. Exatamente. Né? A própria Bíblia diz que todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você cantou aí no hino, né? Me ame mais que o mundo, me ame mais que tudo, né? E às vezes tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas continuam permanecendo nos seus próprios erros, né? Deus te ama tanto que não quer que você permaneça vivendo nas mesmas falhas que vão te levar ao erro, que vão te levar ao pecado. Na verdade, esse tipo de amor que hoje falam, o Abdiel, é um amor meio que doentio, né? É verdade. É um mentiroso, amor, né? É um amor mentiroso, né? Porque, por exemplo, você, agora que você casou, né? Casou agora aí, tá aí bem, na lua de mel, felizão, alegre, e tá aí. Pelo fato de você amar, você tem compromisso, você tem lealdade, você tem responsabilidade, é ou não é? É verdade. E pastor, uma das grandes crises, né, quando nós falamos a respeito de que a adoração ela precisa ser entendida, quando a gente falou a respeito do sensitivo, da emoção, né, o que Deus tem falado muito no meu coração a respeito disso é que pela minha geração, ela ir muito pela emoção, pelo sentimento, pelo que ela sente, né? Nós temos aberto mão de viver princípios e a gente acaba não entendendo o amor que Jesus propôs, porque Jesus não perguntou para a gente, você quer amar? Não. Jesus disse, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar não é algo que você sente. E aí a gente vai nesse ritmo de sentir, a gente começa a levar isso para outras esferas da nossa vida. Perfeito. Por exemplo, se eu sinto, eu oro. Se eu não sentir, eu não oro.
Ah, se eu sentir, eu adoro. Se eu não sentir, eu não adoro. E isso vai para outras áreas da nossa vida, como, por exemplo, na própria questão do casamento, né? A gente casa, aí o cara hoje, ele embalado nesse modismo de emoção, de emocional, de tudo isso, aí ele casa. Ele casa porque está apaixonado, porque está amando. Aí casa, só que o tempo vai passando, a crise vem, as coisas apertam, a esposa acorda com bafão, ele também, e aí vai, e aí ele começa, aquele sentimento começa a esfriar. O que ele faz? Eu vou me separar, porque eu não amo mais, porque eu não sinto mais. Sendo que o amor não é isso. Perfeito. Exatamente por você assumiu um compromisso de amar. É isso aí. E é por isso que você vai permanecer, é por isso que você vai manter, né? Nessa questão da busca. Tem dia, pastor, que eu não estou afim de orar. Tem dia que eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia. Aí eu me coloco diante de Deus e falo, Deus, eu não quero orar, você sabe, não tenho vontade de orar, mas porque eu assumi um compromisso diante de Ti, então eu vou orar, eu estou aqui, eu coloco a minha casa, porque eu dependo desse amor, eu dependo desse relacionamento. Então como o senhor falou, é um amor que é falso, que andam pregando. E aí, só para completar, né, Isaías, capítulo 32... Eu vou te cortar, porque você vai entrar nesse texto de Isaías, vai falar sobre amor e justiça. Isso. E, cara, você falou uma coisa assim, numa veia, que eu queria ouvir mais sobre isso aí, porque é tudo que a gente está falando sobre o amor. Uhum. As pessoas precisam sentir para adorar. Elas precisam sentir para cultuar, elas precisam sentir para orar. E, na verdade, eu não faço porque eu sinto, eu faço porque eu creio. Exatamente. Não é isso? É isso. O sentido é esse, não é? Porque você crê. O sentido é esse, completamente. Porque eu creio, eu faço. Então, é um relacionamento que não é baseado no sentimento, né? Porque os sentimentos, eles mudam. Hoje eu sinto, amanhã eu não sinto, mas é num princípio. É na fé, né? Na fé que foi plantada dentro de mim. Naquilo, a partir da fé, daquilo que eu acredito, que eu creio, eu estabeleço um compromisso de um relacionamento, né? Então é exatamente isso. Porque às vezes você não vai ter vontade de orar. Não, várias vezes, inúmeras vezes, inclusive, e aí quando você vê que, por exemplo, hoje a gente está na era do coach, né? E uma das coisas que essa galera do coaching mais fala é que sobre a constância, a gente estava falando sobre vídeo, YouTube, a constância, ela te leva a algum lugar, ela te traz um sucesso. E no mundo espiritual, na Bíblia, isso é muito antigo, isso é o princípio de todas as coisas. A constância não é pela vontade, é pelo compromisso, pela responsabilidade que você assumiu, é que você vai orar, você vai buscar e você vai manter, vai zelar por esse compromisso. Eu digo mais para tu, Deus está mais preocupado com a sua obediência do que com a sua vontade. Exatamente. Deus está mais preocupado com a sua obediência. E vou dizer mais, existem pessoas que serão condenadas e outras que vão para o céu, por causa da obediência e por causa da vontade. Eu creio. Algumas pessoas, por exemplo, que serão condenadas porque disseram, eu tive vontade de aceitar Jesus, mas eu não aceitei Jesus. A vontade não salvou ela. Mas já outras pessoas que mesmo com fraqueza disseram, não, eu quero Jesus na minha vida, eu vou me entregar para Jesus por obediência, porque eu creio que Jesus é filho de Deus, e a Bíblia diz que todo aquele que recebe ele como filho, recebe também Deus como pai. Exato. E todo aquele que nega ele como filho, nega também o pai. Exatamente. Então, eu vou por obediência. Existem muitas coisas na vida que nós vamos fazer por obediência e não por vontade. Às vezes você vai cantar sem vontade, vai pregar sem vontade, vai tocar sem vontade, vai vir para a igreja por vontade. Mas a obediência vai trazer virtude sobre a sua vida, vai trazer bênçãos sobre a sua vida, né? E com o tempo a vontade se manifesta. Foi Jesus... até o exemplo que você deu também da tua mãe, né? Exatamente. E Jesus, ele vem falando sobre isso, né? Jesus, eu não me lembro na passagem exata, ele fala que a respeito desse amor que a gente tem negligenciado. Jesus fala que aquele que quer ser discípulo, ele tem que ser como o pedreiro que vai fazer uma obra e ele calcula o gasto que ele vai ter. Aquele que quer seguir a Jesus, ele tem que ser como o rei que antes de ir para a batalha, ele calcula quais vão ser as perdas. Então, assim, o amor de Deus, ele requer de nós renúncia também.
né? Ele requer de nós sacrifícios também. E aí, a gente estava falando, eu dei o exemplo sobre a minha mãe, né? Quando você entende, né? Por exemplo, eu ia para as consagrações com a minha mãe, e minha mãe dizia, e lá na consagração, minha mãe puxava minha orelha, eu fazia uma bagunça, me levava para o banheiro e falava uma coisa para mim, que era o seguinte, que eu carrego até hoje: começa na carne. Tudo começa na carne, mas daqui a pouco o espírito ele pega fogo aí. Então tudo começa na carne. Às vezes não é você sentir de orar, não é sentir de fazer. Começa na carne e o espírito vai se manifestar pela tua perseverança, pela tua obediência. E aí o que eu estava falando, né, a respeito do amor também, que eu ia falar, Isaías 32 fala sobre, o título é o reino de amor e justiça. E aí no primeiro versículo, né, de Isaías 32 fala que Isaías profetiza sobre o rei que vai reinar com justiça e papapá, não sei o quê. E os seus príncipes, os seus líderes reinarão também reinarão direito, com a mesma justiça, né, em outras traduções. No versículo 5 já fala que não se chamará mais sábio ao louco, não se chamará mais de bendito aquele que é maldito, né? Então, o que isso traz para nós? Isso traz para nós que não existe amor sem justiça. E não existe justiça sem amor. Porque a justiça de Deus, ela opera com amor. É com amor que ele corrige, é com amor que ele faz, é com amor que ele confronta. E não existe o amor sem justiça, porque no amor de Deus acontece o que ele falou, o que Isaías disse no versículo 5, que as coisas são colocadas no lugar, né? Não se chamará louco o sábio, ou seja, o pecado, a iniquidade, ela é revelada, ela é condenada, enfim. Então isso é o amor de Deus. O amor de Deus é sacrifício, é compromisso, é responsabilidade e é isso. Quem ama, larga tudo. Jesus disse, é que a gente não ama porque eu uso uma camisa escrito fé, um boné escrito esperança. Aquele que ama, guarda as palavras e a pratica. Foi Jesus quem disse isso, né? Verdade. Meu amigo, obrigado aí pela sua presença. Você é um cara fenomenal que eu tive o prazer de receber você aqui. Abidiel é um cara que eu tenho um carinho muito grande, é uma referência como homem de Deus. A mensagem que ele carrega, eu me identifico muito com ela. E se eu fosse você, eu seguia esse cara nas redes sociais, eu parava para ouvir ele no Instagram, no YouTube, né? Qual é o seu Instagram? Abidiel Arsênio. Abidiel não tem muitos. Arsênio, então, irmão, então, tanto no YouTube quanto no Instagram, você vai botar lá Abidiel com B mudo, Abidiel Arsênio, e você vai encontrar a gente lá e vai ser um prazer. E no YouTube também? No YouTube também, com as composições, as músicas, o material lá. Em 2021 a gente vai intensificar isso aí, vai ser bem. Esse cara é fenomenal. Segue ele aí no canal, no YouTube, segue ele no Instagram, passa acompanhando o ministério dele, porque tanto abençoa a minha vida, como também vai abençoar muitíssimo a sua vida, amém, a sua casa, a sua família. Abidiel, obrigado pelo carinho. Pastor, eu que agradeço. Para mim é um privilégio estar aqui, a recíproca é verdadeira e assim, eu queria até compartilhar um testemunho, tanto que se abençoa a minha vida, abençoa, né, a minha vida, que me marcou muito, marcou a minha vida, meu ministério. Um dia eu peguei um carro emprestado, fui no shopping, estava na correria de casamento e eu não tinha dinheiro para botar gasolina, para voltar para casa e depois devolver o carro, mas eu precisava passar em casa. E aquela correria de casamento, aquela crise, aquela coisa, eu comecei a chorar ali dentro do carro, porque eu não queria viver de música ou viver ministério, né? O meu sonho desde criança era ser militar músico, mas Deus me conduziu para essa vida ministerial. E aí eu comecei a chorar dentro do carro, sem dinheiro, sem nada, eu prestes a casar, eu comecei a falar, Deus, como é que eu vou casar desse jeito, sem dinheiro, sem carro, sem nada, sem poder fazer nada e tal. Aí Deus teve compaixão de mim lá, meu cunhado me ligou e depositou um dinheiro, algo de Deus mesmo, beleza. À noite o Ministério Elo estava ministrando na vigília de Bangu, nós viemos e você estava pregando. E aí, antes da gente ministrar, você estava pregando e chamou o Elos para se posicionar. Quando eu estava subindo no altar, você falou assim, Abidiel, Deus me disse algumas coisas aqui ao teu respeito e tal.
E aí você disse assim, olha, eu via você entrando num sítio muito lindo e Deus preparando tudo, Deus cuidando de tudo, você entrava de branco, exatamente como foi o meu casamento, pastor. Que bênção, E falava assim, eu via você entrando de branco, Deus cuidava de tudo e Deus te diz assim, eu vou preparar tudo, eu vou cuidar de tudo. O carro que você precisa eu vou te dar. O dinheiro que você precisa, eu vou te dar também, porque eu é que te sustento. Aí você falava assim, eu vi, Abidiel, você entrando em avião e Deus fazendo e acontecendo. E hoje eu entrei aqui, cheguei aqui, ele brincou comigo que o case do violão cheio de coisa de companhia aérea. Então, assim, é parte da promessa de Deus na minha vida, fiel, que Deus te usou. Então, assim, se é uma referência para mim, é alguém que me edifica. E é um prazer estar aqui de verdade. Obrigado, tá, pastor? Meu amigo, muito Tamo obrigado junto. pelas suas palavras. Tu é um cara que eu quero levar para a vida toda. Amém. Enquanto a gente estiver aqui, enquanto subir, a gente vai estar no céu adorando a Jesus. Eternamente. Mas obrigado aí pelo teu carinho, por você receber o meu convite, né? Por ter participado aí do Geração de Profetas. Eu espero que esse vídeo tenha sido bênção para você que tem um ministério, quer aprender mais sobre ministério. Esse cara é um cara que mantém uma vida com Deus, de altar, e é um homem de Deus, e vale a pena você seguir um homem de Deus, cercar sua vida com coisas que venham te edificar, tá bom? Deus abençoe sua vida, fica na paz, um abraço. Deus abençoe. Tchau.